1 Coríntios. Vocês vão ver que, inclusive, algumas coisas que eu falei tomam muito mais a dimensão, ou melhor dizendo, o texto que eu vou apresentar toma muito mais dimensão quando a gente entende a perseguição ou a dificuldade que tem para entrar com o Evangelho em determinados locais. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente ler esse texto? Primeira Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Não é um capítulo muito grande, mas aí a gente tem uma ideia mais completa daquilo que Paulo está falando. 1 Coríntios 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. Mas no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá sua recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são como esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco, a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. Também o Senhor conhece os pensamentos do sábio, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, a Tua palavra foi lida. Aplica ela agora no nosso coração. Deus, coloca os Teus anjos agora à nossa volta, nos protege do ataque do inimigo. Que o poder do Teu Espírito invada a nossa interioridade, ó Pai, e energize a nossa mente e emoções, para que a gente siga na Tua direção, para que a gente seja influenciado totalmente e somente por Ti.
que a Tua palavra crie raízes profundas em nossa vida e mude o nosso comportamento, mude a nossa atitude, mude a nossa história e família. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nossa carne quer destruir o templo de Deus. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. A nossa carnalidade, essa parte da gente que nos empurra para desobedecer a Deus, ela quer destruir o templo de Deus. Ela não é isenta, ingênua, ela não é sem intenção, ela quer destruir a igreja de Deus. Há 30 anos atrás eu fui para o seminário, eu fui para São Paulo. E não só naquela época, mas naquela época isso ficou muito claro para mim, na minha experiência, ver pessoas, inclusive eu mesmo, chegarem antes no culto, para poder achar o melhor lugar, para poder ver da melhor posição, a pregação, o louvor, tudo que ia acontecer ali. Eu vi várias vezes nas igrejas que eu passei, não só em grandes igrejas com pregadores famosos, mas mesmo em igrejas pequenas, mesmo na favela de Heliópolis, que eu trabalhei em São Paulo, eu vi as pessoas acelerando o passo, correndo, porque ouviam as músicas de louvor e viam que o culto já tinha começado e eles ainda não estavam lá. E eles corriam para chegar a tempo e ver o culto desde o começo. É difícil ver isso acontecendo hoje, simplesmente por causa da igreja. Acontece por causa de shows, por causa de eventos, mas raramente eu vejo as pessoas acelerando o passo para chegar antes, para chegar em tempo, para poder estar junto do povo de Deus, louvando a Deus. A gente ganhou um monte de coisa. Nós somos mais ricos, nós temos o nosso lugar entre os poderosos. Hoje nós temos uma bancada evangélica no Senado e no Congresso. Nós somos benquistos, ao contrário do que se pensa, hoje nós somos muito mais benquistos do que éramos há 30, 40 anos atrás. Hoje ser evangélico é moda. Ser evangélico é até difícil às vezes de descrever, porque são tantas pessoas diferentes em comportamento, em pensamento, em postura diante de Deus, todas elas se chamando evangélicos, que é difícil de descrever, mas tem uma coisa que é fácil de descrever. Hoje ser evangélico é uma coisa legal. Você é uma boa pessoa, você é benquisto, você tem uma entrada hoje na sociedade porque você é evangélico. Então nós ganhamos muita coisa, mas nós perdemos bastante, muito mais do que nós ganhamos. Aliás, boa parte dessas coisas que eu citei que nós ganhamos, elas poderiam simplesmente ser descartadas, não tem importância, se a gente simplesmente conseguisse manter a simplicidade que nós vimos décadas atrás, mas que é prometida para nós na palavra de Deus. A simplicidade de simplesmente querer ouvir o que Deus tem para nós, viver o que Deus tem para nós. Não o que a tecnologia pode nos oferecer, não o que a eloquência pode trazer para nós, não qualquer que seja a outra coisa pode nos entregar, mas o que Deus quer para nós. Ou você não se perguntou hoje ou outros dias por que esses bancos todos não estão cheios? Não era essa a pergunta que a gente ouvia mais vezes lá atrás. A pergunta é: será que hoje Deus vai derramar o poder dele? Será que hoje eu vou entender a graça e a presença dele como eu não percebi ontem, ou semana passada, ou no mês passado? Nossa preocupação hoje, como igreja, é muito mais quantas pessoas nos seguem e dão um like para a gente, e muito menos se Deus está se agradando do nosso louvor. Então a gente perdeu bastante. Um dos problemas, ou uma das causas desse problema, é porque nós começamos a avaliar a igreja com padrões humanos, princípios e sabedoria a prática que são usados em outras organizações. Como é que a gente faz para crescer uma empresa, um negócio? Como é que eu faço para atrair pessoas para o meu restaurante, ou para a minha agência de turismo, ou seja lá o emprego, a profissão que eu exerço? Então a gente começa a aplicar aqui também. Vamos ter um ambiente mais gostoso, vamos ter um jeito de falar mais fácil de entender, vamos ter uma música mais suave, vamos ter alguma coisa que atrai mais as pessoas. Vamos usar mais o Instagram, o Facebook, ou o que quer que seja. Vamos raliar
a mensagem, para ficar fácil de entender e mais fácil ainda de ser aplicado, sem grandes exigências, sem grandes tomadas de decisão, só ir tocando a vida. Igual quando a gente entra numa academia e o professor oferece um esquema de exercícios e a gente fala, não, isso está muito duro, e ele fala, não tem problema, eu tenho outro tipo de exercício para você aqui. Tudo conforme o cliente deseja. Então, quando nós começamos a avaliar e construir a igreja e a nossa espiritualidade, com base no que é construído em outras organizações, nós jogamos fora a sabedoria de Deus e nós assimilamos a sabedoria que não é sabedoria, que é a que é oferecida lá fora. Veja, a gente não consegue muitas vezes perceber isso, mas isso na palavra de Deus, que eu acabei de descrever, é apresentado como uma imaturidade espiritual. É apresentado também, no mesmo texto que nós lemos, em alguns momentos, como desleixo mesmo, descuido. Eu não me preocupo mais com as coisas de Deus. Não como a palavra de Deus me fala. Talvez eu me preocupe de outras formas. A gente tem se referido muitas vezes a esse engano de confundir espiritualidade com religiosidade. Então eu me preocupo em ser religioso, em ser bonzinho, mas não necessariamente com o jeito, a maneira, o conteúdo que Deus tem. Então eu sou desleixado, ou eu sou simplesmente imaturo mesmo. Essas duas coisas, desleixado e imaturo, são consideradas por Paulo aqui como carnalidade. Nós somos carnais, guiados pela tendência interna de desobedecer e de afastar de Deus e da vida que Ele tem para nós, que é a carne dentro de nós. Então, o que é que esse texto fala para nós? Eu queria resumir a proposta ou proposição desse texto dessa forma. A imaturidade espiritual ou desleixo com as coisas de Deus, que são expressões da nossa carnalidade, nos leva a trabalharmos contra o templo de Deus, que é a igreja. Nos leva a irmos na direção de nos tornarmos inimigos daquilo que nós dizemos abraçar, a igreja. Mas abraçarmos a sabedoria do alto como padrão nos leva a construirmos a nossa vida e a vida da igreja para a eternidade. Não só para a próxima década, mas para a eternidade. Então, é simples. O nosso desleixo e a nossa imaturidade destrói a igreja. Buscar o padrão de Deus, a sabedoria que vem de Deus, mesmo que a gente seja considerado fanático, ou tolo, ou simplista, buscar a sabedoria de Deus produz em nós algo que vai para a eternidade. Produz em nosso meio algo que vai para a eternidade. Produz resultados que têm a ver com o que Deus quer fazer em nós para o resto da eternidade. Eu queria dividir essa proposição em 3 princípios para nós hoje. Primeiro, que a imaturidade espiritual nos leva a trabalharmos contra o templo de Deus. Não a favor e nem mais ou menos sem estar lutando junto, mas também não estando lutando contra. Não, a imaturidade espiritual nos levanta como inimigos de Deus, inimigos da igreja de Deus. Deixa eu tentar entrar um pouco nesse texto com vocês. No capítulo anterior, ele termina dizendo para nós, no último versículo, que nós temos a mente de Cristo. Ele não fala isso desconexo. Ele está falando desde o primeiro capítulo que aquela igreja, e portanto todas as outras igrejas, porque ele está usando essa igreja como uma maneira de falar com todas as outras igrejas daquela época, e chega até nós hoje. Ele fala que aquela igreja tinha todos os dons espirituais, toda a sabedoria e conhecimento que Deus tinha para nós hoje, nesse tempo da história, à disposição. Aí ele termina dizendo: vocês têm a mente de Cristo, que é basicamente a palavra de Deus aplicada à nossa vida pelo poder e presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso a toda a riqueza de Deus. Todo o conhecimento que Ele usou para construir o universo é dado a nós. Mas aí ele começa o capítulo 3 dessa forma que nós lemos. Embora vocês tenham acesso à mente de Cristo, vocês
a vocês eu não posso conversar como pessoas espirituais. Eu tenho que conversar com vocês como pessoas que não levam a sério o Espírito Santo de Deus, que não prestam atenção nas coisas que são de Deus. Deixa eu entrar um pouquinho no que Paulo está falando sobre carnalidade, porque essa parte é um pouco complexa. Algumas coisas, certamente, eu não saberia explicar para os irmãos. Nós temos que orar para Deus nos dar clareza. Paulo, no entanto, algumas coisas trabalha de forma muito clara. Por exemplo, Paulo usa a palavra que nós traduzimos como carne, ou muitas vezes nas traduções está como natureza humana, a palavra sarkis em grego, ele usa para se referir a essa tendência nossa a querer desonrar a Deus, desobedecer a Deus. Essa tendência que é inimiga de Deus dentro de nós. E que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, é isso que é tirado de dentro de nós. A carne é arrancada de dentro de nós. Mas ele usa uma outra palavra para falar de corpo. O corpo físico que nós temos. A primeira palavra só tem conotação negativa. A nossa carne é má. A nossa carne nos leva para longe de Deus. Mas quando ele usa a outra palavra que é soma, em português nós usamos, por exemplo, o somatizar, quando a gente tem tantos problemas emocionais que a gente traz para o nosso corpo físico problemas de saúde. Então, essa palavra soma em grego significa simplesmente o meu corpo. Não tem nada negativo nisso. É simplesmente o meu corpo, a não ser o fato de que o meu corpo não é duradouro. Ele vai acabar. Ele tem prazo de validade. Alguns sofrem mais, outros menos. Alguns têm mais doenças, outros menos. Mas o fato é que todos nós temos um corpo limitado. Um dia, aqueles que se entregam a Cristo vão receber um corpo imortal, mas não hoje. Então, essa é a única característica negativa que a gente pode dizer em relação a essa palavra soma, no jeito que o Paulo usa. Então, carne e corpo não são a mesma coisa para Paulo. Veja, ontem eu preguei num casamento, alguns ficaram impressionados que eu falei muito de intimidade física no casamento, que era o texto que eu estava pregando. Mas qual que é o problema da gente ouvir falar sobre isso? É que quando a gente ouve sobre intimidade física do casal, a sociedade lá fora diz que é uma coisa feia, ou diz para nós que Deus nunca quer que a gente fale sobre essas coisas. Deus quer tanto que a gente fale sobre essas coisas, que o livro de Cantares de Salomão é basicamente sobre a intimidade de um homem com uma mulher. Então o corpo não tem nada de ruim, o prazer que Deus nos dá não tem nada de ruim, mas a tendência a pecar contra Deus, que está na nossa carne, nessa parte da nossa interioridade, é o que Paulo fala que nos leva para longe de Deus. Então veja, Paulo não tem dúvida que essas pessoas aqui eram irmãos em Cristo Jesus. Ele não tem dúvida, porque ele chama eles já no primeiro versículo de irmãos. Então Paulo não está brincando com as palavras. Ele poderia falar amigos, ele poderia falar só simplesmente vocês, mas ele fala irmãos, vocês são carnais. Vocês estão sendo guiados pela carne de vocês. Bom, em relação à experiência salvífica, é lógico que agora eles são guiados pelo Espírito. É o Espírito que muda o nosso coração e nos entrega a fé para que a gente converta, entregue a nossa vida para Cristo Jesus. Mas em relação ao comportamento deles agora, nesse momento, eles são carnais, porque eles não entregam a vida deles para serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está o nosso problema, porque alguns dizem, uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, você, porque se tornou uma nova criatura, algo não tinha dentro de você e agora foi instalado em sua vida, você tem um novo coração, um coração recebido do alto, um novo nascimento, então não existe mais a carne dentro de você. Eu acho realmente que os textos que falam sobre isso nos parecem indicar que essa é a direção. No entanto, há alguns problemas. Qual que é o problema? Se a carne não está mais dentro de mim, como é que eu sou tentado de dentro para fora? De fora para dentro está claro. A sociedade lá fora, a lógica lá fora, o mundo, no jeito que ele promove tentações, é lógico que vão me arrastar para uma direção, muitas vezes, de ser enganado, de ser conquistado a pecar contra Deus.
né, o Satanás vai usar tudo isso. Ele é o outro inimigo. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. 2 estão fora da gente, mas um é dentro da gente. Então, será que nós não temos mais a carne, mas as nossas memórias de quando a gente funcionava antes do Espírito de Deus entrar dentro de nós ainda funciona e nos lembram que quando a gente ficava tenso demais era assim que a gente resolvia? A gente ia para esse vício ou para aquele vício. Quando a gente queria um prazer, a gente ia para aquele comportamento pecaminoso, longe de Deus. Então talvez a carne não esteja dentro de nós mais, mas há uma memória desses prazeres, dessas fugas, dessas coisas que nos resolviam de alguma forma o problema imediato que nós tínhamos. Será que é uma memória só? Bom, não sei se é. Mas se for só uma memória, qual que é a diferença dessa memória e da carne, de fato? Não creio que há diferença nenhuma. Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que se nós andarmos no Espírito, significa que nós vamos produzir em nossas vidas as coisas do Espírito. Ele está falando para uma igreja, igual aqui ele está falando para uma igreja em Corinto. E ele fala, mas se nós andarmos segundo a carne, então nós vamos produzir todo tipo de maldades iguaizinhas às que são vistas lá fora. Parece que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Nós vamos ver depois no capítulo 5 que eles cometem alguns pecados imorais que nem uma sociedade altamente imoral, que era de Corinto, cometia lá fora. Mas eles cometeram dentro da igreja. Então me parece que o texto está indicando que sim, enquanto nós estamos aqui, a carne ainda tem uma voz, mesmo dentro daqueles que são já filhos de Deus. Veja, a reforma produziu algumas afirmações que nos ajudam talvez a entender. Talvez o texto a gente tenha que trabalhar mais ele em outros momentos, clamar a Deus por sabedoria para isso. Mas a reforma dizia o seguinte para nós, que na conversão nós somos livres da culpa do pecado. Quando nós entregamos a vida a Cristo Jesus, todos os nossos pecados são pagos lá na cruz, foram pagos lá na cruz, e nós não temos mais conta a pagar. Nós chegamos diante de Deus e Ele não olha para nós com o nosso mérito, com a nossa entrega, Ele olha para Cristo. Ele olha para Cristo e nos vê sob a lente de Cristo. E por isso que Paulo fala para eles, vocês são santos, vocês são filhos de Deus. Por quê? Será que eles são perfeitos? Não, porque Paulo está falando dessa perspectiva. Deus olhando para eles como através da lente que é Cristo Jesus. Deus não olha mais para mim, eu que me entreguei a Cristo Jesus. Ele olha para Cristo, que é o meu advogado, o meu único advogado, e que defende a minha causa, e que paga os meus débitos. Então, nele eu sou justo. Então, não tenho mais culpa. Quando eu me converto, eu entro num processo chamado santificação. Então, na santificação, eu vou vencendo o poder do pecado. Quer dizer, o pecado ainda tem uma voz dentro de mim, eu que me entreguei a Cristo. Mas eu tenho agora o poder do Espírito que eu não tinha antes, e ele me habilita. Timóteo está precisando de um advogado do lado dele, né? O poder do Espírito me habilita a lutar contra aquela tendência minha pecaminosa, contra a tentação, contra princípios e valores que se levantam contra Deus em mim e que agora, porque eu sou crente, trazem para mim certas dores. Eu não quero ir nessa direção. Como é que eu faço? Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, lá no começo, ele fala, graças a Deus, pela graça de Deus, nós vencemos aquela realidade. Por quê? Porque agora no poder do Espírito eu posso vencer a tentação, a carne, essa luta interna para me afastar de Deus, eu posso vencer no poder do Espírito. Eu não preciso mais ser escravo dos meus vícios. Eu não preciso mais ser escravo de prazeres que me levam numa direção errada do que Deus quer para mim. Eu não preciso mais ser escravo dessas coisas. Lá fora não é isso que é dito para nós. Lá fora é vendido para nós o tempo todo que você tem que ser escravo num comportamento sexual pecaminoso para você ter prazer. Você tem que ser escravo de uma certa medida de solução, de
de jeitinho. Você tem que se render ao jeito como as coisas funcionam. Ninguém consegue vencer se pagar todos os impostos. Ninguém consegue sobreviver se sempre falar a verdade. Ninguém que é bonzinho demais vai conseguir vencer uma batalha nessa sociedade má lá fora. Então é dito para nós que a gente precisa ir nessa direção, mas a palavra de Deus nos diz que nós não precisamos ir mais nessa direção. Por quê? Porque agora nós somos capazes? Não, porque o poder do Espírito nos habilita na santificação a lutarmos contra o pecado. Então, na santificação, nós somos libertos do poder do pecado, passo a passo, um passo de cada vez, um momento depois do outro. Aí na glorificação nós vamos ser finalmente libertos da presença do pecado. Creio eu que os reformadores, de uma forma geral, estão apontando nessa direção. A carne não precisa mais mandar, porque agora nós temos o Espírito dentro de nós. Mas Paulo está dizendo que esses irmãos optaram por serem mandados pela carne e não por Deus. Veja, quando Paulo fala no começo ainda, que ele teve, no versículo 2, que alimentar eles com leite, não com alimento sólido, não é que ele está dizendo que o leite é ruim, por exemplo. Ele não está dizendo que os princípios elementares da fé, como ele cita em outro texto, não são bons. O que é bom mesmo é o que vem depois para os iniciados. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vocês começarem a entender a palavra de Deus, começarem a entender versículos, textos inteiros, narrativas. Muito bom que vocês entenderam isso, mas agora tem mais coisas. Tem que tornar isso concreto na vida de vocês. Tem um passo que é tornar isso sólido numa construção do novo caráter de vocês em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala, agora eu tenho um alimento sólido de gente grande para vocês, não é simplesmente que ele está dizendo que antes vocês tinham só coisinhas básicas, agora vocês têm coisas mais profundas. Não é isso que ele está dizendo. Há crianças com menos de 10 anos de idade, que às vezes têm uma fé mais sólida, inclusive biblicamente falando, do que adultos que estão há 30, 40 anos na igreja. Então, não é a comparação necessariamente entre pouco conhecimento e conhecimento simples, com muito conhecimento e conhecimento mais avançado, mas é a comparação entre só ouvir falar, mas não praticar, e ouvir falar e praticar. É a comparação entre só conhecer, mas não acreditar para valer, não viver por aquilo, e agora conhecer e acreditar para valer e viver por esses princípios. Paulo está falando muito mais sobre isso. Óbvio que à medida que nós vamos caminhando na fé, vão se amontoando conhecimentos mais profundos da palavra de Deus, e Deus quer nos empurrar nessa direção. Mas eu conheço muitos teólogos que conhecem muito bem a palavra de Deus, melhor do que eu, melhor do que a maioria de nós, mas mesmo assim não conhece ao Deus da palavra. Então não é pela quantidade de conhecimento, mas é pela aplicação desse conhecimento nas nossas vidas. No versículo 3, por exemplo, mostra que a vida deles não está sendo impactada ou influenciada pelo Espírito como deveria. E Paulo não fica no subjetivo, ele vai direto para o objetivo que está acontecendo naquele momento. Qual que é o primeiro problema? É que eles são invejosos e briguentos. Eles brigam uns com os outros, pela liderança, pelo poder, pela vaidade. A gente não sabe exatamente o que leva eles a escolherem líderes, para seguirem esses líderes. Eu sou de Paulo, outro vem e fala que eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, alguns falam eu sou de Cristo. Aí alguém, semanas atrás, disse aqui para a gente, que os que falavam que eram de Cristo é porque eles eram os reformados. Não era não. Ao que tudo indica, os que falavam nesse texto que eram de Cristo, nesse momento da história, eram exatamente aqueles mais terríveis, os que abraçavam uma heresia chamada gnosticismo, que o corpo não é importante, que eu posso pecar, que é tudo uma questão etérea, como se tivesse sido influenciado pela filosofia grega, que esse mundo não é importante, o que é importante é um outro mundo e eu posso fazer qualquer coisa. Cristo nem mesmo morreu de verdade, e ele nem precisou ressuscitar porque o corpo não vale nada. É bom ser seguidor de Cristo, esse Cristo? Paulo não está falando que é bom. Mas veja, Paulo nem entra nesse momento na questão doutrinária.
Se há uma diferença entre Paulo, Apolo, Pedro, ele nem entra nessa questão. Ele só fala, o sentimento de vocês, a atitude de vocês é igualzinha lá de fora. E aqui ele coloca não só a carne, mas agora ele aparece também com essa outra proposta. Há um outro inimigo no meio de vocês, é a mundanidade. Vocês estão se comportando como os homens lá de fora. Vocês são invejosos, vocês são briguentos, e isso está fazendo que vocês decidam por seguir certos homens, ou certas mulheres, ou certas linhas teológicas, ao invés de Cristo. E vocês estão lutando por isso como se isso fosse o Evangelho. É lógico que isso acontece só 2000 anos atrás. Hoje não acontece mais. Ninguém briga mais porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano. Não, eu sigo a Maria. Ninguém mais briga por isso, obviamente, né? Todos nós seguimos, como cristãos, só a Cristo Jesus. Isso que Paulo fala aqui é extremamente atual para as nossas vidas. Nós levantamos hoje uma igreja que segue gurus da internet. Nós recebemos uma igreja que veio dos séculos, que colocou Maria em oposição a Jesus. Talvez a mulher mais importante da história, que a gente deveria sim honrá-la, mas a tradição cristã que nós recebemos colocou Maria quase como em oposição com Cristo, lutando com ele para ver quem é o melhor advogado, quem melhor intercede, quem melhor nos representa diante de Deus. E Maria, na palavra de Deus, é colocada como uma mulher cheia de graça, seguidora do seu Filho, é a primeira que segue a Cristo Jesus como Senhor, como eu fui lembrado pela Sandra essa semana. Meus irmãos, uma igreja que durante os séculos aprendeu a colocar homens e mulheres num lugar que só Cristo poderia estar, é uma igreja que há muito tempo deixou de seguir a Cristo Jesus, uma igreja mundana. Nós chegamos em igrejas e as pessoas citam os pastores quem eles seguem, as denominações que eles fazem parte, e quando nós começamos a falar de missões, quando nós começamos a falar de realmente pregar o Evangelho, de realmente seguir a Cristo Jesus, as pessoas bocejam, dormem, elas sentem que aquele assunto está indo numa direção que não tem mais interesse. Quer dizer, quando nós citamos a real verdade do Evangelho, que só Jesus muda o coração de muçulmanos da Palestina que estão nesse momento invadindo Israel, e que só Jesus pode tocar o coração dos israelitas para eles olharem para os muçulmanos e amarem eles com o amor de Deus. Quer dizer, isso não somos nós que fazemos. Isso não é um líder humano que faz, nem do presente e nem do passado. Isso não é algo que nós conseguimos fazer com gurus. Ninguém consegue se levantar e colocar como modelo, exemplo, intermediador entre nós e Deus e as promessas de Deus. Só o próprio Deus é suficientemente capaz, grande, infinito, para poder vir e se entregar pelos nossos pecados, nos salvar, nos redimir, nos levar de volta para Ele. E Ele fez isso. Ele veio e habitou entre nós, assumiu a forma humana, se tornou homem, e como homem se tornou servo, e como servo teve o pior tipo de morte, e morreu e ressuscitou, e Deus colocou Ele acima de tudo e de todos. Filipenses capítulo 2. Não tem ninguém, por maior que seja, que se compare com Ele. Mas nós continuamos construindo, assim como a igreja de Corinto, pessoas para serem colocadas lá em cima no pedestal. Essa é a carnalidade do mundo. Tem jeito, você vai para a universidade, os estudantes vão eleger os melhores estudantes, os melhores professores, os que os representam, os que eles vão seguir como modelo. Você vai para empresas, nós vamos eleger gurus. Você vai para as mídias sociais, nós vamos eleger aqueles que são de fato influenciadores. E nós trazemos toda essa lógica para cá, trazemos para dentro da igreja. E começamos a acreditar que pessoas podem nos representar diante de Deus. Não podem. Jesus fala claramente isso em Mateus 23, quando ele fala: não chame ninguém de pai, não chame ninguém de mestre. Bom, ele não está se referindo obviamente ao nosso pai, ao nosso
pai, a nossa mãe, os nossos pais. Ele também não está necessariamente dizendo que nós não podemos reconhecer certas pessoas como os nossos pais espirituais, porque ele mesmo, Paulo, fala esse linguajar: eu sou um pai de vocês em Cristo Jesus. Ele também não está falando que a gente não pode usar a palavra mestre no sentido de que ele é o nosso professor, mas ele sim está falando que todas as vezes que nós usamos essas palavras para pessoas, ele é o nosso pai, ele é o nosso líder, ele é o nosso mestre, nós temos uma tentação corrente no nosso sangue, na nossa carne, que é transformar essa pessoa em pé de igualdade com Cristo Jesus, em nosso advogado, em nosso intermediador, em nosso representante. Ele está falando: não faça isso com ninguém. Só eu, só Jesus. É ele que está dizendo em Mateus capítulo 23, versículo 9 a 10. Só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. João 14, 6. Então veja, o problema que eles estão passando aqui não é um problema diferente do nosso. Para nós, na maior parte das igrejas daqui de Goiânia, se não em todas, do Brasil, seu pastor principal, aqui a gente não sabe nem se referir a isso direito, porque a gente tem um presbitério, que todos os pastores compartilham a liderança da igreja. Por mais que tenha um líder desse presbitério, a gente não exagera essa função. Os irmãos devem ter percebido isso. Mas mesmo assim, às vezes eu vejo alguns dos irmãos dessa igreja não vindo, porque não é o Zeca que vai pregar, ou não é o Antônio que vai pregar, ou não é o Mateus, ou não sou eu que vou pregar. Meus irmãos, se quem vier aqui não abrir a Bíblia e não pregar ela, não interessa o quão famoso, o quão bom, o quão hábil ele é, nós não podemos ouvi-lo. Mas se a pessoa que vem aqui abre a palavra de Deus, não interessa se ela é um mero desconhecido, não interessa a capacidade dela do português ou qual que seja, se ela abriu e pregou com propriedade a palavra de Deus, temos que ouvi-la, porque a palavra é o centro, e não o líder que está lá na frente. A palavra é o centro, Jesus é o centro, e não a nossa capacidade de formar líderes. Veja, quando nós olhamos no capítulo 5, ele fala que o problema não estava em Paulo, Pedro, Apolo, não estava neles. Esses três homens estavam ali fazendo o que receberam de Deus, fazendo a mesma coisa que João Batista em outro momento fala. João Batista lá atrás, ele fala: eu só faço aquilo que eu recebi. Cada um só pode entregar aquilo que recebeu. Maria só fez o que recebeu. Paulo só fez o que recebeu. Cada um dos apóstolos só fizeram o que receberam. Nós só podemos fazer o que recebemos. Mas Cristo Jesus é o único que entregado a nós como nosso mediador, nosso salvador. Veja, não é diminuindo a posição da liderança. De novo, deixa eu trazer para você esse pensamento. Paulo está falando: honre a esses líderes. Ele fala isso em outros locais. Por exemplo, Efésios capítulo 4, ele diz, versículo 11 em diante, ele fala que os líderes foram entregues à igreja como presente. Em outros locais ele fala dos dons espirituais, mas em Efésios capítulo 4 os líderes são os dons entregues à igreja, não o que eles fazem, mas eles mesmos são o presente de Deus para aquela igreja de Éfeso e portanto para todas as outras igrejas. Então Paulo aqui não está falando não preste atenção nos líderes, mas ele está falando: olhe para os líderes como quem busca a Cristo, como quem busca a palavra de Deus. Não olhem para eles como se eles fossem o representante de vocês. E ele está dizendo para os líderes: prestem muita atenção o que é que vocês estão construindo. Não lancem um outro alicerce. No versículo 10 ele fala: pela graça que me foi dada, lancei um alicerce como um construtor competente. E agora outros líderes estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar um outro alicerce além daquele já posto, isto é, Jesus Cristo. Então Paulo agora está falando não só para a igreja, mas para os líderes, inclusive os outros líderes que em algum momento poderiam se tornar gurus naquela igreja, eleitos pelo povo. Está dizendo para eles: vocês não são gurus. Quem é o líder aqui, maior, é Cristo Jesus, é a palavra dele.
Então tomem cuidado para não colocar em outro alicerce. Não coloca outro alicerce. Não coloca outra pessoa famosa do passado. Não coloca outro líder piedoso do presente. Que Jesus seja o único alicerce. Então veja, a nossa imaturidade espiritual aponta para carnalidade. Nós queremos colocar outro alicerce, outros líderes como a nossa referência. E só Cristo é a nossa referência. Segundo princípio que a gente vê nesse texto, que o desleixo com as coisas de Deus nos torna inimigos da cruz de Cristo, ou da igreja de Cristo. Veja, o primeiro problema, eu falei mais sobre essa imaturidade, mas agora não é só a imaturidade. A partir do versículo 12, a gente vê também o desleixo. A imaturidade coloca outros líderes no lugar de Cristo. O desleixo, mesmo aceitando o fundamento que é Cristo, faz isso de forma muito leve, de forma muito sem preocupação. Não presta atenção na importância do corpo de Cristo, da ação de Cristo, da obra de Deus. Ele fala, tome cuidado com isso. Não é só não lançar o outro fundamento, mas o que é que eu vou construir sobre esse fundamento? É assim que ele fala no versículo 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce, que é Cristo Jesus, podem usar vários materiais: ouro, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E ele constrói essa lógica. Há um esforço nosso de construir. Todos nós vamos construir. Pensamentos, lógica, princípios, prioridades. Nós vamos priorizar certas coisas em relação a outras. Nós vamos negar certas coisas e afirmar outras. Tudo isso dizendo no final do dia que nós somos servos de Cristo Jesus. E ele está falando, cuidado. Não é só não colocar um outro alicerce. É mesmo tendo Cristo como alicerce, construir coisas que não tem nada a ver com Cristo em cima desse alicerce. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19, por exemplo, Pedro diz que viria um fogo, e ele está se referindo à perseguição, sobre a igreja. Ele está falando, se a perseguição vem sobre a igreja primeiro, vem para provar. Provar o quê? Se essa igreja é a igreja de verdade, se o que eles estão fazendo é de fato pertencente a Deus, é de fato coisa de Deus. Aqui ele não faz diferente. No versículo 3 ele fala, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada um de nós realizou. E nós vamos receber a recompensa de acordo com a obra que nós realizamos. Ele está falando, talvez, em dois sentidos aqui. O juízo eterno, quando a gente chegar lá no último dia, todos nós, aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus e aqueles que não entregaram a vida a Cristo Jesus, vamos diante do juízo de toda a terra. Aqueles que não entregaram a vida a Cristo Jesus já são julgados. Eles vão só receber a sentença e serem encaminhados para o destino que é a perdição eterna, o inferno. Então por isso que nós pregamos hoje. Enquanto há tempo, se arrependa, volte, para que você não seja condenado eternamente. Mas aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, o texto nos diz que nós também vamos ser julgados. Não em relação ao destino eterno, mas em relação ao que nós fizemos aqui, com o que nós recebemos. E veja, aqui vale a pena então a gente pensar nos três julgamentos que a palavra de Deus traz, ou que ela mostra para a gente em locais diferentes. Tem o primeiro julgamento, que é esse, é o destino eterno. Tem o outro julgamento, que é aquilo correspondente com as atitudes que nós fazemos agora. Para toda obediência há uma bênção correspondente. É entregue para nós, por exemplo, que aqueles que honram pai e filhos terão uma vida plena, uma vida longa. É entregue para nós na palavra de Deus que aquele que devolve o dízimo, aquele que entrega o dízimo que pertence ao Senhor, vai ser abençoado na sua prosperidade, não só financeira, mas na vida como um todo. É falado isso na palavra de Deus. Mas é também falado na palavra de Deus que todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, há um julgamento correspondente em relação àquilo nas nossas vidas. Então, se nós trabalhamos para a carne, nós vamos colher as coisas que são da carne.
Se nós trabalhamos para a imoralidade, nós vamos colher morte nas nossas relações dentro de casa. Então, as coisas têm o seu resultado correspondente. Isso é um outro julgamento de Deus. Mas há um terceiro julgamento que eu queria que nós prestássemos atenção aqui no livro de Coríntios, que é o julgamento que vem sobre a igreja, aqueles que pertencem a Deus. Aquele julgamento que tem a ver com as nossas obras no dia de hoje, sendo queimadas pelo fogo da perseguição, pelo juízo de Deus que vem sobre nós, para provar se nós realmente pertencemos a Deus e se o que nós fazemos realmente pertence a Deus. O tempo é uma dessas maneiras que Deus prova aquilo que pertence a Ele. Há um monte de igrejas que surgem do noite para dia, por exemplo, e se tornam igrejas grandes do noite para dia. Mas 5 anos depois, 10 anos depois, ou não existem mais como igreja, ou abandonaram há muito tempo o Evangelho. Eu visitei igrejas há 30 anos atrás, que 200, 300 pessoas iam na frente para se entregarem a Cristo Jesus. Parecia ser uma bênção. Hoje essas igrejas estão pregando um outro evangelho dos quintos dos infernos, pregando uma outra mensagem. Por quê? Porque o tempo provou eles e mostrou que eles não seguem a Deus coisa nenhuma. Era uma mensagem superficial apresentando um outro evangelho por baixo dela. Então, o tempo é uma dessas formas que Deus julga a sua igreja. Ananias e Safira chegam no capítulo 5 de Atos em pecado contra o Espírito e morrem na entrada do templo. Alguns poderiam dizer, mas eles não eram convertidos. E o que a gente faz com esses irmãos de 1 Coríntios capítulo 11, que morreram ou estão doentes, porque não discerniram o corpo do Senhor, que é o que é dito lá no 1 Coríntios 11. Nós vamos chegar nesse texto. A palavra de Deus fala que Deus é duro com todos aqueles que vão contra a igreja de Cristo Jesus. Olha como ele fala, por exemplo, versículo 16, que nós lemos. Vocês não entenderam que vocês são templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. A igreja de Cristo. Aqueles que se colocam contra a igreja de Cristo vão ser mesmo os crentes hoje, julgados por Deus agora. Deus continua sendo um Deus terrível, mas amoroso e misericordioso, e que nos quer hoje, uma vez mais, nos atrair de volta para Ele. Veja, há alguma coisa que a gente tem que falar um pouco sobre templo aqui. Quando nós ouvimos a palavra templo, imediatamente a gente já pensa no nosso corpo físico. E não é assim que a palavra de Deus apresenta. Quando nós lemos esse versículo agora, por exemplo, ele fala, vocês são o templo de Deus. Em todo o texto de Paulo, todo o texto paulino, todas as cartas de Paulo, toda vez que ele fala do templo, somos nós, não é uma pessoa. Há sim locais que fala que nós, individualmente, pessoalmente, temos a presença do Espírito, aqueles que entregaram a vida a Cristo. Mas quando fala do santuário do Deus vivo, ele fala no plural. Nós, como um corpo, somos o templo. Nós, como um corpo, somos a igreja de Cristo. Por exemplo, quando nós olhamos 1 Pedro, não só Paulo, então, ele fala que cada um de nós que pertencemos a Deus, somos uma pedra no santuário de Deus. Nós somos pedras vivas, que são usadas por Deus na construção do seu templo, que é a igreja de Cristo Jesus. É assim que Pedro fala, é assim que Paulo fala. Há um único texto no Novo Testamento que trabalha o templo do Espírito no singular, que é o capítulo 5, e nós vamos chegar até lá. É onde uma pessoa está cometendo imoralidade, e Paulo fala, vocês não sabem que cada um de vocês faz parte do templo, ou é o templo do Espírito? Esse é o único local. Então, qual que é a importância disso? A importância é que todas as vezes que nós entendemos o Evangelho de forma individualista, nós escolhemos um caminho que nos afasta de Deus. E não é diferente hoje na história. Qual que é a lógica hoje dos desigrejados? Não aqueles que estão em transição, daqueles que decidiram não ir mais para a igreja. Qual que é a ênfase deles? Eu sou igreja, eu não vou na igreja.
Isso parece bonito, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a igreja é ajuntamento. É isso que significa a palavra eclesia, que significa assembleia, e não significou num período curto de tempo. Mesmo antes do primeiro século, durante 4 séculos era assim que os judeus viam a sinagoga. Quando Jesus vem, ele tem um conceito da sinagoga, ele tem um conceito grego que falava que a assembleia é o ajuntamento, e ele usa em Mateus 18 para dizer: vocês são a eclesia de Deus, o ajuntamento de Deus. A presença é importante. A igreja de Deus é o povo dele espalhado por toda a face da terra, de toda a história, mas representado hoje na história pelas igrejas locais. Então, quando eu falo que eu sou o templo do Deus vivo, sem conexão com a igreja, eu estou completamente equivocado. Mas não é só um erro doutrinário, sem grande repercussão. É um erro doutrinário que me afasta de Deus. E o que Paulo está dizendo? Quando eu vou nessa direção, não é algo ingênuo que eu estou fazendo. Eu estou lutando contra a igreja. O meu desleixo com as coisas de Deus não é uma coisa pequena. O meu desleixo com as coisas de Deus é um ativismo contra a igreja de Deus. Não há passividade, não há neutralidade. Paulo está dizendo: vocês, crentes em Cristo Jesus, que se levantam com desleixo ou com desprezo pelas coisas de Deus, ativamente se colocam como pessoas que destroem o santuário do Deus vivo, a igreja de Deus. Olha o peso que Paulo está colocando. Quer dizer, hoje em dia, a gente decide o domingo que a gente quer ir na igreja, a gente decide quais são as coisas que são mais importantes comparado com o culto, se é um passeio, se é dormir até mais tarde, se é ver um filme, se é terminar uma conversa, se é um almoço com família. A gente fica mercadologizando, né? Inventei a palavra, né? A gente fica comparando as coisas para ver o que serve melhor a gente naquele momento. É ir no culto para pegar alguma coisa para mim, ou ir em outro local onde eu vou ter muito mais benefícios. E a gente esquece que quando a gente faz isso, ou a gente talvez nunca aprendeu de quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo é lutando contra a obra de Deus, contra o plano de Deus, contra a igreja de Deus. Paulo está dizendo: o desleixo não é inocente. O desleixo destrói a igreja. Deixa eu te mostrar uma das formas que constrói. Eu vou falar a parte positiva e você vai entender a parte negativa. Deus entregou dons a esta igreja, do mesmo jeito que Ele entregou todas as igrejas que pertencem a Ele aqui em Goiânia. Se você que recebeu um dom específico, uma experiência com espírito específico, você não vem, e naquele dia que você não vem, vem pessoas que precisam exatamente do dom que você tem, da experiência que você tem, você está aleijando a igreja da ação que Deus quer ter plenamente nela. Se você faz isso com regularidade, você está transformando essa igreja de uma igreja saudável numa igreja cada vez mais doente. Há algumas pessoas que inclusive falam assim: eu quero achar uma igreja excelente, uma igreja que todo mundo goste na minha família, que seja próximo da perfeição. Não existe essa igreja em lugar nenhum da face da terra. Sabe por quê? Porque mesmo que se existisse essa igreja perfeita, o dia que você chegasse lá, a igreja ia se tornar imperfeita, por causa de você, por causa de cada um de nós. Nós não viemos à igreja porque nós temos algo para pegar simplesmente. Nós viemos à igreja porque Deus já nos tocou, já agiu em nós, e Ele quer agora usar a gente. Eu fui agora há pouco tempo visitar uma igreja muito missionária, eu e Mateus, e a gente ficou impactado com o que o pastor falou para a gente, o pastor de missões da igreja, que tinha uma carreira muito boa como médico, rico. Na hora de sair, ele já estava trabalhando só com missões, mas eu acho que ainda tinha resquícios da vida antepassada dele, né? E ele falou: vamos, eu dou uma carona para vocês. E a gente viu 3 carros, um muito bom,
um acima da média, um negócio, né, sobrenatural, e um carrinho comum. Eu e o Mateus fomos na direção do carro comum, missionário. O dele era o sobrenatural, né? Acho que era resquício de uma outra vida que ele teve. E ele falou para a gente assim, e ele faz missões mesmo, a gente comprovou isso, mas ele falou para a gente assim: mais de 70% dos membros da minha igreja, uma igreja de mais de 600 membros, estão ativamente, todos os domingos, fazendo alguma coisa em torno da igreja, todas as semanas, cuidando de gente durante a semana. Ele falando isso para mim e Mateus, e a gente pensando, nós temos juntar todo mundo, de mamana a caducano, a gente não tem direito de 100 pessoas, e eu não creio que a gente consegue ter nem perto desses 70%. Quando você não se engaja na obra de Deus, não é só você que é prejudicado. Todas as pessoas que seriam abençoadas pela sua vida, pelos dons que Deus te deu, pela experiência com o Espírito, pelo conhecimento da palavra que Deus deu para você, não vão ser abençoadas, porque você reteve o que Deus já entregou para você. Então Paulo está falando, o desleixo destrói a igreja, o desleixo destrói o povo de Deus. Ele está falando, tome cuidado então, quais são as coisas que você vai colocar em cima do alicerce. O que é que você coloca em cima da sua fé de que Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor? Você coloca em cima dessa verdade que você vai da igreja quando der vontade? Que você vai usar os seus dons só se calhar de usar naquele dia? Que você vai se envolver só até certo ponto? Que você vai dizer para você mesmo que o que você já faz é tão bom que você não precisa nem mais aprender o que a palavra de Deus diz para você que você tem que fazer? O que é que você vai colocar sobre esse alicerce? Pois o desleixo com as coisas de Deus destrói você e as pessoas à sua volta. As pessoas que mais são destruídas por nós são as pessoas que a gente queria mais protegê-las. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos amigos são destruídos por nós, na sua fé, na possibilidade de crescerem na relação com Deus, quando nós decidimos ser desleixados e colocarmos outras coisas diferentes em cima desse fundamento que é a nossa fé em Cristo Jesus. Terceiro princípio que eu queria trazer para os irmãos é que a sabedoria do alto nos encaminha para construirmos a nossa vida para a eternidade. Veja, Paulo não deixa eles simplesmente aonde eles estão. Eles são imaturos, eles são desleixados, eles não são sérios com as coisas de Deus, e talvez eles são maus mesmo no jeito que eles lidam uns com os outros. Mas Paulo fala, olha, há o caminho de volta. Volta atrás. Há uma outra coisa. Ele fala a partir do versículo 18, que ninguém se engane, se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, se torne louco, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. O Senhor conhece os pensamentos. Aí ele fala no 21, não se orgulhem de seguir líderes humanos do presente e do passado, ou de quaisquer momentos da história. Não se orgulhe disso. Mas ele quase que fala, mas se orgulhe sim de uma coisa. Ele continua o texto e fala, se orgulhe disso, que Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, presente e futuro, tudo pertence a vocês. Maria pertence a nós. Os apóstolos pertencem a nós, a igreja. A igreja foi dada líderes, homens e mulheres piedosos na história toda. Então, aproveite de todas essas coisas, sem deturpá-las, sem colocar outro fundamento, sem ser desleixado, porque há vida nessas coisas. Deus nos deu essas coisas na história, na criação, na vida, para que a gente possa voltar uma vez depois da outra e seguir Ele com propriedade. Veja, há um caminho eterno que Ele tem para todos nós. Não sei se foi um anjo que chegou ali, né? Quando nós olhamos esse texto, então, ele está dizendo para nós que é melhor ser considerado louco pelos padrões do mundo
Melhor ser considerado fanático pelo mundo do que ser considerado alguém que se fecha num tipo de comportamento, num tipo de aceitação de gurus, influenciadores, de ser guiado por simplesmente ideias humanas, propostas humanas. Melhor você ser considerado louco pelas pessoas lá de fora e seguir a Jesus somente. Ele fala, se a sabedoria e a espiritualidade que a gente abraça, se as prioridades que nós colocamos na vida, se o caminho que a gente estabelece para a gente diminui a importância da igreja, da palavra de Deus, da centralidade de Cristo, ele fala, abandone logo essas coisas, porque há esperança agora, não amanhã, não no futuro, mas agora há esperança da gente voltar para experimentar esse parâmetro da eternidade no agora. Tudo que Deus nos deu é para a gente começar a experimentá-las agora, Paulo está dizendo. A vida, a morte, tudo que Ele nos deu é para agora. Tudo é de Cristo, e Cristo é de Deus, e Deus deu tudo isso para nós. Veja, Ele fala para nós que assim, um orgulho que nós temos que ter em nos afastar dessas coisas que nos afastam de Deus. Eu me afasto de tudo aquilo que desonra o fundamento que é Cristo. Eu me afasto de tudo aquilo que é descuido com o fundamento que é Cristo. E eu me aproximo de tudo aquilo que tem a ver com o que Ele tem para mim. A gente tem falado de missões, e eu tenho ouvido, para minha tristeza, depois de décadas, nós estamos tendo um avivamento por décadas aqui no Brasil em missões. Missionários têm sido enviados, igrejas têm sido se envolvendo, mesmo missionários brasileiros começaram a morrer em outros países por causa do Evangelho e derramado sangue e produzido ainda mais resultados. Mas ainda hoje a gente chega em igrejas que falam para nós que Deus não chamou eles para fazer missões. Isso é bom para Calvário, é bom para não sei aonde, mas não para mim. O que nós fazemos com o Evangelho uma vez entregue a todos, de Mateus 28, 19 e 20, que a gente tem que ir fazer discípulos de todas as nações? O que nós fazemos quando a palavra diz para nós que nós podemos até sim, pelas nossas profissões, pelos nossos relacionamentos familiares, pelas nossas atitudes no caminho, testemunharmos do Evangelho, mas em algum momento as pessoas, silenciosamente testemunharmos sem falar, mas em algum momento quando as pessoas nos perguntam, a gente fala a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15, se não me engano, ou 3,16. Quer dizer, mesmo quando eu não tenho uma oportunidade clara de pregar o Evangelho como pastor, como missionário, ele fala para cada um de nós que se nós vivermos segundo os parâmetros do Evangelho, as pessoas vão olhar para nós e vão falar, eu vejo em você uma coisa que eu não vejo em outros, eu vejo uma paz, eu vejo uma direção, eu vejo um sentido que eu não conheço em outro lugar. E ele não fala nessa hora que nós devemos nessa hora dizer, realmente eu sou bonzinho, eu faço caminhada todo dia, então eu acalmo, a minha adrenalina, eu acalmo o meu estresse. Ele não fala para a gente dizer as nossas soluções baseadas em nossa sabedoria humana. Ele fala para essas pessoas, quando eles ouvirem, perceberem, entenderem que tem alguma coisa diferente no seu exercício da profissão, no seu cuidado com a sua família, na sua caminhada, fala para ela que é Jesus a razão da sua esperança. Nós precisamos voltar a falar que a igreja toda, não só os pastores, precisam falar o nome de Jesus. Há um sem número de pessoas que chegam em volta da gente, que às vezes elas não precisam nem de argumentos, elas querem só um abraço, uma oração com elas. Quantas pessoas eu já não conversei que elas não queriam entender tão profundamente como eu queria explicar. Elas queriam que eu calasse a boca e orasse com elas, ouvisse o que elas tinham para dizer. Meus irmãos, todos nós podemos ouvir e orar com as pessoas que estão em nosso lado. Qual que é o alimento sólido que Paulo fala então? Eu creio que Paulo está apontando nessa direção. Há uma simplicidade no Evangelho. Pegar a palavra de Deus, ler diariamente, entendê-lo, clamar ao Espírito de Deus para aplicar nas nossas vidas
e ir para a vida aplicando isso na nossa segunda-feira. Paulo está falando, olha, vivam isso de verdade. Esqueçam esses subterfúgios de criar uma religiosidade com um líder supersônico que vai guiar vocês. Esqueçam o show, o teatro, esqueçam o holofote, esqueçam essas coisas. Busquem a Deus e entreguem para as pessoas em volta de vocês o que Ele entregou para vocês. Quais foram os dons que Deus entregou para você? Qual foi o acesso ao conhecimento, às doutrinas que você já teve? Entregue para as pessoas, explique. Você pode falar para elas, eu não sei muito, eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei. Fala o que você sabe, fala o seu testemunho, de onde você saiu, o que Deus fez com você. Nós ouvimos o testemunho agora do Washington aqui. As pessoas precisam ver vida na nossa vida. As pessoas precisam ver a razão da esperança da vida brotando das nossas falas. Nós precisamos voltar a entender o jeito que Paulo termina aqui. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. No capítulo 2, ele terminou dizendo que nós temos a mente de Cristo, pois no capítulo 3, ele nos diz que nós temos o próprio Cristo, a pessoa de Cristo. Como alguém pode desejar menos? Como alguém pode desejar menos que Cristo Jesus? Eu queria concluir hoje de duas formas com vocês. Primeiro, avalie quais posturas e ações você tem colocado em prática, assumido, que caminha contra o templo do Deus vivo, que é a igreja, não esse prédio, o corpo vivo de Cristo, nós, servos de Cristo. Quais atitudes você tem abraçado que vai contra a igreja? Desleixo? Colocar outra pessoa no lugar de Cristo? Outra espiritualidade no lugar daquilo que a palavra de Deus colocou? Qual que é o seu problema? Coloque diante de Deus agora isso. Segunda aplicação ou conclusão que eu queria. Traga à sua mente quais são as pessoas que são diretamente influenciadas por você e que você hoje pode influenciá-las a amarem a igreja de Cristo, a amarem a palavra de Cristo, a amarem a pessoa de Cristo. Se você não colocar na sua mente quem são essas pessoas, não tiver claro o foco no seu olhar, que você tem que abençoar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu vizinho, a amar a Cristo e as coisas que são de Cristo, eu vou dizer para você que provavelmente os anos vão se passar, as décadas vão entrar e vão sair na sua vida, e você não vai atrair pessoas para Cristo. E o pior disso é que algumas dessas pessoas que não vão ser atraídas vão ser algumas das mais queridas para você. Então coloque uma lista, faça para você agora. Deus lhe dá poder, Deus lhe dá graça, lhe dá capacidade de atrair no poder do Espírito pessoas para Cristo Jesus. Coloque agora, quem são essas pessoas? Liste elas, ore por elas, ore pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, pelos seus vizinhos. Fala, Senhor, me usa para que elas entendam que tudo é de Cristo, eu sou de Cristo, Cristo é de Deus e nós estamos com tudo isso, não precisamos de mais nada. Nós precisamos só da proposta dele para as nossas vidas. Queria orar com vocês. A gente tem lido esse texto e o texto de 1 Coríntios vai falar muito ainda sobre esses dilemas que nós vivemos na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Cristo Jesus. Não deixe para depois o prestar atenção no que Deus tem para você do agora. Preste atenção agora, leia o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, memorize, vá atrás, estude, preste atenção no que Deus tem para você. Vamos orar, meus irmãos? Eu vou chamar você para ficar em pé comigo. Se Deus falou também com você de uma forma bastante específica para entregar a sua vida a Cristo, ou para vir para um relacionamento mais profundo, renovar um compromisso com Ele, eu quero convidar você depois para vir começar comigo
ou com o Mateus que lá atrás está, o Antônio, venha conversar com a gente, que a gente quer orar pela sua vida, acompanhar você, andar junto com você. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Que o Senhor não permita, ó Pai, que nós venhamos a colocar um outro fundamento, um outro líder, uma outra proposta, que não seja Cristo Jesus. Ó Pai, que Cristo Jesus então seja o centro, o cerne, a única esperança, o único caminho, a única proposta que nós abraçamos, Senhor Deus. Deus, não permita também, ó Pai, que nós sejamos e continuemos a ser desleixados com a Tua igreja, com o Teu corpo, com as Tuas coisas, com a missão que o Senhor nos deu. Senhor Deus, nós clamamos, converta os nossos corações de cada um de nós. E acima de tudo, Pai, nos leve de volta para o caminho eterno. Ó Deus, nos leve de volta para o caminho de entender que todas as coisas foram nos dadas. Maria, os apóstolos, os pastores, a igreja, e tudo isso pertence a Cristo, e todos nós pertencemos a Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa encravar, ó Deus, aprofundar isso dentro da nossa mente e coração, que nós não venhamos, ó Pai, a desejar nada menos do que Cristo, mesmo porque não existe nada que possa chegar aos pés da grandiosidade e do poder e da maravilha de Cristo Jesus. Nos ajude a amá-lo, a conhecê-lo, a andá-lo segundo os passos dele, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje, cada família, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar.